E vamos voltar aqui lá onde a gente estava. Tem que compartilhar que eu esqueço. Vamos voltar aqui. Bom, então, pessoal, conforme a gente estava conversando, né, o motor síncrono, ele tem as bobinas do estator, cada uma ligada numa fase. Essas bobinas, cada bobina tem dois polos ou um par de polo. E Tá. esta... Deixa eu ver quem chegou aí. Chegou ele. É o Francesco. Então vamos lá. Fala, professor, tudo bem? Agora estou certo aí na sala certa aí? Parece que sim, né, Francisco? Agora parece que sim. Eu estava Confusão. mais perdido, Pois estava mais perdido que cachorro em dia de mudança, professor. é, mas tem cachorro que é esperto. Ah, Bom, mas sim, de raça, quem tem pedigree, né? é isso aí. Então vamos lá, continuando nossa aula aqui. Então, nós estamos aqui representando um motor 5, né? Bobinas do estator e a bobina do rotor aqui. Para aqueles que ainda fazem confusão, já tem motor. Deixa eu abrir aqui. Né? O estator está aqui, 3 bobinas. Se a gente olhar aqui, ó, você não vê 3 bobinas, mas elas são distribuídas, né? Elas são distribuídas aqui nessas ranhuras. Depois a gente vai ver uma figura aí para vocês verem como que é a bobina no estator. E essa aqui é a bobina do rotor. Daí a bobina do rotor. Essa figura aqui, ó, é uma bobina do estator. Ela vai encaixada aqui dentro aqui. E aquelas 3 bobinas, elas são distribuídas. Uma parte aqui, outra parte aqui, outra parte aqui. De tal forma que o campo magnético que forma na bobina, aqui a gente representou a bobina aqui, ó. Mas ela pega de uma parte aqui até outra, né? Ela pega aqui 1/3 dessa parte aqui do estator e toda ela aqui tem campo magnético. E ela pode ser feita por apenas uma bobina ou mais de uma ligada em série aí. Então, quando eu tenho apenas uma bobina, eu tenho um par de polos ou 2 polos. Se eu pegar essa bobina e dividir em duas, eu passo a ter 2 pares de polo ou 2 polos, ou 4 polos. Então, quando eu tenho 2 pares de polo, tem 4 polos. Essa equação aqui, ela determina a velocidade do campo girante aqui, ó. Ora está nessa bobina, ora está nessa, ora está nessa. A gente não vê o campo girante. Ele é invisível porque ele é formado por campos magnéticos. Então, ora ele está aqui, ora ele está aqui, ora ele está aqui, ora ele está aqui. Essa velocidade que ele gira é determinada por essa equação aqui, ó. 60 vezes a frequência dividido por par de polo. Então, aqui, por exemplo, se eu tiver apenas uma bobina, eu tenho um par de polo.
né? Se eu ligar esse motor na frequência de 60 Hz, significa que o positivo ora é aqui, ora é aqui, ora é aqui, fica trocando. E esse motor vai ter uma rotação de 3.600 RPM, que é 60 vezes 60. O que é esse 60 aqui, ó? A frequência é 60 vezes por segundo. Eu quero ver qual é a rotação por minuto. Então, por isso é que eu multiplico 60 pelo valor que eu colocar aqui de segundo para dar minutos. Se eu for, ao invés de considerar par de polo, eu considerar número de polo, para essa equação continuar compatível, o número de polos aqui eu tenho 2. Então, aqui, ao invés de um par de polo, eu vou ter 2 polos, aí aqui em cima eu passo para 120. Então, essa equação ela pode ser assim, ó, 120 dividido pelo número de polos, que dá, de todo jeito dá 3.600, que é o número de polos 2, vou aqui 60, dá 3.600 do mesmo jeito. Então, esta rotação aqui, pessoal, é a rotação do campo girante. Essa velocidade de rotação do campo girante é também chamada de rotação síncrona. Então, é bom vocês anotarem e guardarem isso aí. Rotação síncrona é a rotação do campo girante. E o campo girante, ele é dado por essa equação aí. Então, esse é o motor síncrono. O rotor dele tem que ser um ímã, pode ser natural ou artificial. Se for um ímã artificial, ele vai ter que ter uma fonte de alimentação externa, positivo e negativo, para trazer alimentação para ele, né? E isso aqui vai ter que estar girando em 2 arcos para estar sempre alimentado. Então, eu tenho que estar sempre alimentando essa bobina aqui. O motor assíncrono, esse aqui é o síncrono. No motor assíncrono, o que ele tem diferente do motor síncrono? No motor assíncrono, o estator é igualzinho o estator do motor síncrono. Tem 3 bobinas. A rotação do campo girante eu calculo com essa mesma equação. Aqui no motor síncrono, o rotor gira sempre alinhado com o campo do estator aqui, ó. Então, se o campo girante tiver 3.600 RPM, o rotor também tem 3.600 RPM. Por quê? Porque ele gira alinhado com o campo magnético do estator. Isso é porque ou ele é um ímã ou ele é um ímã artificial alimentado com corrente contínua. O motor assíncrono, o estator dele é igualzinho o estator do motor síncrono. A rotação do campo girante do motor assíncrono é a mesma do motor síncrono. Então, essa equação aqui, ela me dá a rotação do campo girante do motor síncrono e a rotação do campo girante do motor assíncrono. E o rotor? O rotor do motor síncrono gira na mesma rotação do campo girante. No motor assíncrono, não. Por quê? Porque esta bobina aqui, para ela ser um ímã, tem que passar corrente nela. E ela não tem alimentação externa.
ela é ligada em curto-circuito, né? Então, ela tem um curto-circuito aqui nela. E como que aparece a tensão nela? É como se fosse um transformador. A tensão nessa bobina aqui é alternada, ela vai criar um campo magnético e vai varrer essa bobina aqui e vai produzir tensão, vai circular corrente, essa corrente vai criar um campo e esse campo vai tender a se alinhar com esse aqui, ó. Então, o que que acontece, pessoal? Essa bobina ela vai ser chamada para cá, ó, para alinhar com. Abaixo é 30, tem que ser, só que tem que... Essa bobina vai girar para alinhar com esse campo aqui. A hora que ela chegar aqui, ó, que ela estiver chegando nessa bobina aqui, como isso aqui é alternado, hora tá, a tensão está aqui, hora está aqui, a hora que essa bobina estiver chegando aqui, a tensão já pulou para cá, ó. Então, ela está ainda chegando nessa bobina aqui e o campo já passou para outra. Então, como ela ainda está com campo e aqui acabou, esse próprio campo aqui que cria essa corrente aqui nessa bobina. Então, ela chega aqui, ó, ela passa por inércia. E o campo agora está nessa bobina aqui. Então, essa bobina cria corrente nela aqui e ela vai ser chamada para esse campo aqui, ó. Ó. A hora que ela estiver chegando nesse campo aqui, ele pulou para outro. Então, essa bobina fica girando aqui, sempre atrás do campo magnético. Então, ela nunca consegue alcançar a rotação síncrona. Essa rotação aqui é sempre menor do que os 3.600 aqui, ó. Porque a hora que ela não consegue chegar aqui, porque esta bobina é que cria essa corrente. Então, primeiro chega a campo aqui, depois que chega nesse aqui, ó, aí ela vai começar a movimentar. A hora que ela estiver chegando aqui, o campo já pulou para o outro lá. Então, aqui não tem campo mais, ela vai para o outro. E assim ele fica girando. É um motor assíncrono. E a rotação dele, o sentido de giro dele, depende. Se eu pegar a bobina 1 aqui, por exemplo, se eu pegar a bobina 1 e ligar aqui, esse aqui vai vir alinhar com essa bobina. Se eu pegar a bobina 2 e ligar de cá, ele vai girar para cá. Se eu pegar a bobina 2 e ligar de cá, ele vai girar para cá. Então, ele vai sair da bobina 1 e vai tentar alinhar com a bobina 2. Né? Então, assim é um motor assíncrono. Então, quanto que é a rotação do rotor de um motor assíncrono? É sempre menor do que a rotação do campo girante. Menor quanto? O fabricante é que fala. E aonde ele põe essa informação? Na placa do motor. Então, essa informação ela pode ser dada em porcentagem, né? Em porcentagem do número de volta do rotor pelo número de volta do estator. Então, a porcentagem é a mesma coisa que a gente dividir por 100, a diferença, né? Então, quando eu tenho 1, eu tenho 100%. Quando eu tenho 50, quando eu tenho 0,5, eu tenho 50%. Quando eu tenho 0,8, eu tenho 80%. Quando eu tenho 0,9, eu tenho 90%. Então, por exemplo, se eu tiver um motor aqui de 3.600 RPM, né, isso aqui é o 100% de rotação dele, é o 1. 1 é 3.600. Se a rotação do rotor for 90% da rotação do estator aqui, ó, né, ele vai ser 0,9. 0,9 da rotação do campo do estator. Então, se o campo do estator é 3.600, eu quero saber qual que é o campo, a velocidade do rotor, eu multiplico 3.600 por 0,9.
Então, essa porcentagem, pessoal, é chamado de escorregamento. E a porcentagem do motor, normalmente, ela fica aí na faixa de 0,98, 0,99, dependendo do motor. Então, essa equação aqui, para o motor síncrono, ela não é a rotação do rotor, é a rotação do campo girante. Compreendido? A rotação do rotor é menor que a rotação do campo girante para motores síncronos. O motor assíncrono, o rotor está sempre com velocidade menor do que a velocidade do campo girante. E a diferença de rotação, vocês estudaram isso mês passado, né? A diferença de rotação, campo girante e a rotação do rotor, escorregamento. Entendido, pessoal? Alguma pergunta aqui? Ninguém falou nada porque não tem. Então, vamos ver a placa de um motor aqui. Vamos ver se esse Google abre aqui. Deixa esse Brastemp aqui. Imagem. Tem uma placa que seja melhor visível. Menor visível. Nessa aqui. Tá dando para vocês verem bem essa placa aqui, pessoal? Tá, Bruno? Professor, estou ouvindo sim. Então tá bom. Eita, saiu fora. Aqui tá melhor, tá maior. Então, ó, vamos analisar os dados de placa desse motor. E um motor de 3 kW. A carcaça dele 90S, tipo gaiola. Tipo gaiola, vocês sabem o que é um rotor tipo gaiola, senão depois a gente vai falar aí. Tensão 220 ou 380. Então, esse motor, se eu posso ter ele ligação para 220 ou 380, ele tem que ter as 6 pontas acessíveis, para eu poder ligar ele em estrela ou em triângulo. Triângulo para 220 e estrela para 380. Aqui está a corrente dele, corrente nominal, né? É a corrente quando ele está com essa tensão ou essa, e essa potência aqui, ó, fornecendo, ele fornece a corrente aqui, ó, 12,9 e 7,5, né? Observe que quanto menor é a tensão, maior é a corrente para dar a mesma potência. Se eu diminuo a corrente, é porque eu aumentei a tensão. E ele, a rotação dele aqui, ó, 1.690 RPM, né?
Aqui está bem pequeno para ver, mas está dando para deduzir que seja RPM. 60 Hz. E quantos polos? Quantas bobinas por fase? Porque se eu tenho uma bobina por fase, eu tenho 2 polos naquela bobina, né? Então, essa equação aqui, ó, aqui eu tenho a rotação e aqui eu tenho a frequência. Só que essa rotação aqui, pessoal, 1690, ela é a rotação do rotor aqui, ó. Nós estamos no motor A5, é a rotação do rotor. Qual será a rotação do campo girante? Que é a chamada rotação síncrona. Então, voltando aqui no motor, ó, isso aqui é o fator de serviço dele, e ele só pode trabalhar com essa potência, ele não tem nenhuma folga. 5,5 aqui é a relação entre corrente de partida e a corrente nominal dele, depois a gente vai ver com mais detalhe. O fator de potência dele, que é esse aqui. E ele não deu o escorregamento. Isso aqui é o fator de número de proteção, tal, aquecimento. Ele não deu o escorregamento dele. Porém, aqui não tem nenhuma informação. Isso aqui são os rolamentos, né? Então, essa placa, ela não deu o escorregamento. Porém, ela deu a velocidade aqui, ó, desse motor, 1690 RPM. Então, vamos voltar aqui. 1690 RPM. 60 Hz. Então, agora nós vamos pegar a equação de motor. Vou escrever aqui. Equação. Vamos ver se é essa aqui. Deixa eu ajeitar. RPM é igual. Não é? RPM par de polos. Igual 60, que é 60 mesmo, vezes a frequência, que é 60, dividido, aqui agora não deu, hein? Vamos ver se dá para inserir. Aqui ficou difícil para inserir outra fração aqui. Então, esses dois aqui. Isso aqui. Dividido. Vou ter que colocar assim. Dividido por quanto? Agora vamos colocar aqui dividido por quanto?
Aqui, ó, aqui na placa dele, ele está falando que é 1690 a rotação. Então, a gente volta aqui. Isso aqui é igual a 1690. Vamos separar esses dois aqui. Então, eu participei da sua aula porque cheguei às 21 horas da manhã. Não é que você é preguiçoso, Tiago? Tiago disse que está cansado do trabalho. Tudo bem, ó, depois você assiste gravado. Então, pessoal, voltando aqui ao raciocínio, vamos ver quantos pares de polo tem aqui, ó. O dado de placa está me falando que é 1690 RPM, a frequência é 60 Hz, substituir aqui, eu quero saber quantos polos tem esse motor aqui. Então, se eu fizer essa conta aqui, vou pegar o celular para fazer essa conta, vai ser 3.600 dividido por 1.690. 6 vezes 6, 36, é 3.600, dividido por 1.690. De novo, 3.600 dividido por 1.690 dá 2,13. 2,13. Pode ter número fracionado, número de polos, não tem jeito. Par de polo ser 2,13, par de polo tem que ser inteiro, ou um par de polo, uma bobina, tem um par de polo ou dois polos, polo norte e polo sul. Então, isso aqui, ó, eu tenho dois pares de polos. Se eu for fazer essa conta aqui com dois pares de polos, isso aqui, esse aqui onde é 1680, esse 1690, vou colocar aqui, ó, frequência 60, par de polos aqui, 2. Deu zero aqui. Voltar. Aqui. Professor? Oi? Então, se colocar dois polos, a frequência, o RPM fica um outro valor, certo? Isso Vai que eu ficar quero mostrar. 1.800. Eu vou colocar dois polos aqui, dois pares de polo, né? Aí, quanto que vai dar a frequência? 1.800. Dá 1.800. Deixa eu escrever aqui só para mostrar para vocês. Aqui, 1.800. Não é? Porque a rotação síncrona é 1.800, mas a rotação do rotor é 1.690. Então, quanto que é o escorregamento desse motor? Essa aqui é a rotação do rotor e essa aqui é a rotação do campo girante, a rotação síncrona. O escorregamento, vou colocar aqui a equação, Vai ser 0,93. então, eu vou fazer aqui para o pessoal acompanhar. O escorregamento S, ele é igual aqui, ele vai ser igual a 1.690
dividido por 1.800. Então, isso aqui, se eu fizer a conta aqui, você já fez aí 1.690 por 1.800, quanto que deu? 1.690, o celular está descarregando. Deu 0,93. 0,93? Então é 0,93. Então o escorregamento desse motor é 0,93. Se eu Meu Deus, quiser... 0,38888. Não sei se você quer Não, tudo bem. arredondar para Não, 0, não, não. 94. Não, é 0,93. Tá Então, bom. se eu quiser colocar em porcentagem, é só eu multiplicar por 100. Então, isso aqui dá 93%. Então, tem fabricante que, ao invés dele dar essa rotação aqui, ó, ele dá o número de polos dele, ele dá o número de polos e dá o escorregamento. Aí a gente calcula essa rotação aqui, ó. Então, a gente não pode se iludir achando que essa equação aqui, ela dá a velocidade do motor. Ela só dá a velocidade do motor quando ele for síncrono. Compreenderam? Quando ele for síncrono, ela dá a velocidade do motor. Quando ele for assíncrono, a rotação do motor ela é menor do que a rotação síncrona e ou o fabricante tem que fornecer, ou ele fornece o escorregamento em porcentagem, ou ele fornece aqui, ó, em número absoluto aqui, ou então ele fornece a rotação do rotor, que é esse caso aqui, ó. Então, esse fabricante aqui, ele forneceu a rotação do rotor. Professor, Oi. esse 1.800, na verdade, é a velocidade do campo girante? Esse 1.800 é a velocidade do campo girante, Tá. exatamente. Então, se esse motor fosse um motor síncrono, a rotação dele seria 1.800. Como ele é um motor assíncrono, a rotação dele é menor do que 1.800, né? Então, ele vai dar a potência dele quando tiver nessa rotação aqui, ó, 1.690. E esse motor vai chegar a 1.800 RPM? Impossível. Não tem condição, porque 1.800 RPM é a rotação desse campo aqui, ó. E esse campo é que induz aqui. Então, se esse campo que induz aqui, ó, esse aqui está sempre atrasado desse, que o campo chega primeiro aqui, depois que induz aqui. Então, esse motor é impossível ele chegar a 1.800 RPM. Mas ele pode passar de 1.690 aqui, ó. Ele pode passar dessa rotação aqui, 1.690. Também não passa, não. Só se eu aumentar a frequência. Só se eu passar a frequência para um valor maior do que 60. Né? Mas como a frequência é fixa, ele não passa dessa rotação, não. E essa rotação pode diminuir? Pode. Se eu colocar peso no motor aqui, aí isso aqui atrasa mais. Vai tender a atrasar mais. Só que tem que o motor, quando ele atrasa, ele aumenta o ângulo entre esse campo e esse aqui, ó. Consequentemente, a força resultante é maior. Então, quando a gente coloca peso no motor aqui que ele atrasa, né? Esse campo aqui, ó, ele aumenta para poder aumentar a força resultante e poder puxar o campo para ele, puxar o rotor para ele. Só que ele dá puxão no rotor e cai fora, vai para outra bobina. O rotor chega aqui, ele passa por inércia e aí ele é chamado pela outra bobina aqui, ó. Compreendeu? Então, essa é a característica do motor assíncrono. E a maioria dos motores industriais são motores assíncronos. Mas nós temos motores síncronos. E os motores monofásicos? O motor monofásico é outro tratamento. Eu não sei se vocês estudaram motor monofásico semestre passado.
Hein, pessoal? Estão lembrados? Bruno? Chegou a passar uma coisa, assim, professor. E vocês têm a apostila do semestre passado? Tem, não? Oi, não Quem, entendi, professor. quem que deu motores para vocês no semestre passado? Professor Mário. O Mário? Ele chegou a pincelar naquele mapa com todos os tipos de motor. Sei. Uhum. Tá bom. Ele deve ter dado alguns testes para vocês de motor, assim, deu, né? Diagrama do motor, Sim. deu. Então, tá bom. Então, ó, a gente precisa de saber que a gente tem que saber distinguir os dois motores, o síncrono do assíncrono. A gente precisa de saber o que é campo girante, o que é velocidade síncrona, né? E agora a gente vai ver um outro, né? E outra coisa, a gente precisa saber como que calcula o escorregamento, como que calcula a velocidade do motor se eu tiver o escorregamento. Então, se eu tiver o escorregamento, eu tenho que saber quantas bobinas ele tem, quantos polos ele tem. Não tem jeito de eu calcular, né? Se eu tiver escorregamento, eu tenho a diferença dessa rotação para a rotação do motor, só isso. Então, um outro dado que a gente precisa conhecer do motor, que é o dado mais importante do motor, que o objetivo dele é aplicar força, né? O motor existe para aplicar força. E como é que ele aplica força? Como é que o motor aplica força? Então, vamos ver. Para isso, a gente vai ter que recordar da física lá o que é momento ou conjugado. Quem que é bom em física aí? Quem é bom em física? Deixa eu ver a cara de quem que é bom em física aqui. Guilherme, você é bom em física. Eu não é? Não vem falar que está sem microfone, não, não vale. E o Alexandre, você é bom em física, Alexandre? O Alessandro Carregosa, com esse cabelinho de Black Power dele aí, não é só o cabelinho dele. Ele é bom em física, não é, Alessandro? Seu cabeleireiro é bom, hein, Alessandro? Deixa eu ver. Ah, o Guilherme falando que está sem microfone. Você também, Alessandro, também está sem microfone? Francisco, fala para essa turma aí que você sabe o que é momento e conjugado. Fala para ele. Está sem microfone também? E você, Bruno? Professor, eu não decorei isso na aula do Mário. Mas isso é de física, você nunca estudou física? O João sabe, tem certeza. Sabe, João? Está sem microfone, né, João? E você, Arthur? Sabe o que é conjugado? Sou péssimo em física, professor. Ah, o Armando sabe. Fala aí, Armando. A turma hoje tá todo mundo quiabo. Tudo quiabo. É ou não é, Daniel? Professor, Bom, mas eu tenho uma leve recordação só, mas tem a ver com torque? Eu não lembro. Realmente. Olhamos aqui no tem a Google ver o com torque do motor, arranque. isso. Tem a ver com torque, sim. Momento conjugado, momento e torque é a mesma coisa. Vamos ver o que é aqui.
É a mesma coisa. Então, para a gente entender... Professor, é a derivada... Como é que é, Daniel? É a derivada de um lagrangiano com respeito à derivada temporal de uma coordenada generalizada. Se a coordenada generalizada é a posição linear, o momento canônico conjugado corresponde ao momento linear ou quantidade de movimento. Se a coordenada generalizada é a posição angular, o momento canônico conjugado corresponde ao momento angular. Pronto. Quem te deu essa informação aí está ligeiramente enganado com relação ao momento conjugado. Ouviste? Vou mostrar aqui. Se a gente pegar uma barra, e você prender um lado da barra aqui, ó. Um lado da barra aqui você prendeu. E você pegar, aplicar uma força aqui na barra. Aplicar aqui uma força. A força F. Essa barra, ela tem um comprimento D, que eu vou chamar de D. Ela tem uma distância, um comprimento, que eu vou chamar de D. O que vem a ser, então, o momento conjugado, outro nome que vocês falaram aí que eu esqueci, torque, né? O que vem a ser o momento conjugado, o torque, que é tudo sinônimo um do outro? É o produto da força multiplicado pela distância. E o conjugado, ou torque, ou momento, que é a mesma coisa, que daqui para frente nós vamos passar a chamar de torque, né? Vamos chamar de conjugado. Então, em vez de ficar falando momento, ou conjugado, ou torque, eu vou falar só conjugado, que é a mesma coisa dos outros três. O conjugado, ele produz um movimento de rotação, tá certo, pessoal? Eu aplico força aqui, ó, essa barra aqui, ela tende a girar, né? Então, essa peça aqui, ó, se ela permitir movimento, essa barra aqui, ela vai girar. Essa barra vai girar. A hora que eu aplicar a força nela aqui, ela vai girar. Igualzinho a porta, né? Igualzinho uma porta. Quando eu aplico força na porta, eu estou aplicando um conjugado na porta. Quanto menor for a distância, mais força eu tenho que aplicar para me obter o mesmo conjugado. Então, quem movimenta uma porta é a força e a distância que eu vou aplicar aonde que eu estou aplicando na porta. Certo, pessoal? Então, quando eu tenho uma roda, eu tenho uma roda aqui, a roda, e ela tem um raio. O raio dela é mais ou menos aqui assim. Isso daí também é trabalho, né, professor? Nome do... Isso. Não. Não é trabalho, não. Trabalho é outra coisa.
Depois eu vou mostrar para vocês o que é trabalho. Nós vamos precisar desse conceito de trabalho, porque o trabalho é completamente diferente. Então, esse raio aqui, ó, ele é equivalente à distância aqui, ó. Só que aqui eu vou chamar ele de raio. E a força eu estou aplicando aqui. A força eu vou aplicar aqui. Então, o que vai acontecer com essa roda? Ela vai girar. Ela vai girar com esse conjugado aqui, ó. Então, eu vou colocar números aqui. Se aqui esse raio for igual a 1, não vou pôr unidade não, tá? E essa força for igual a 20, então eu tenho aqui um conjugado de 1 vezes 20, que é igual a 20. Certo, professor? Então, eu tenho esse conjugado Professor, aqui. então, Oi. conjugado é a relação de força, é isso? É a relação o quê? Conjugado é a relação de força mecânica, é isso? Conjugado é uma unidade, é uma unidade de força, né? Mas é o conjunto, a força e a distância é que determina o conjugado. Então é uma relação, né, professor? É uma relação, não é? É uma relação de força e distância. Tá, entendi. Tá? É uma relação de força e distância. Então, ó, se eu tenho se eu tenho um eixo aqui e ele tiver um raio de 1, e eu aplicar uma força de 20 nele, e ele passou a ter um conjugado de 20. Vou pôr o raio de 2 aqui, só para que esse 1 aqui pode causar mal entendimento. Então, aqui eu tenho um conjugado de quanto? De 40. Aqui agora é 40. Bom, então eu apliquei um conjugado de 40 nessa roda. Agora, nesse eixo aqui, eu vou colar uma outra roda, uma outra polia. Então, isso aqui é uma polia. Polia é um eixo grande. Vou colar nessa roda uma outra polia colada nela, só que ela tem um raio agora deixa eu acertar essa roda aqui para não ficar parecendo que é um lado. Então, isso aqui é um círculo. Vocês podem achar que não, mas é um círculo. E agora eu tenho um raio aqui. Eu tenho um raio aqui agora de 4. Esse raio até aqui. Ó. Tem um raio de 4. Aqui. Qual que é a força que essa roda vai fazer se eu colocar nela uma corda aqui, ó? Qual que essa força vai fazer aqui? Vou chamar de F2. Qual que é a força que essa roda de fora vai aplicar aqui?
Quando Se coloca a ela, roda, ela divide, né? não, se ela está presa nessa aqui, ela tem o mesmo conjugado dessa. Então, ela Ah, tem o conjugado, esquece. Eu ela pensei que tem, era uma ela, polia aí na ponta, esquece. não, aqui é uma polia e aqui é outra polia também, né? Nessa polia aqui, você aplicou uma força de 20 e ela tem um raio de 2. Então, você vai, você está puxando isso aqui para cá, essa roda vai rodar para esse sentido aqui, concorda? Certo. Ela vai girar nesse sentido aqui, ó. Se você colocar uma força aqui, né? Se você colocar uma força aqui, ó, essa força, ela está fazendo contrário dessa aqui, ó. Essa aqui está puxando para cá e essa aqui está puxando ao contrário, concorda? Esse F2 aqui, ó, com relação a Sim. essa, né? É, se tiver dando alguma confusão, eu posso até mudar ela aqui, porque tanto faz, que isso Tá aqui é, claro. né? Aqui, vou botar ela aqui, que é a mesma coisa. Vou colocar o F2 aqui. Aqui, esse R aqui agora é 4, ele é daqui. Eu pergunto para vocês, essa força aqui, ó, que vai puxar isso aqui, que eu vou colocar aqui, essa força é maior ou menor que 20? É menor. Então, a gente tem que fazer aqui, ó. Vamos fazer. Colocar aqui. Quanto é o conjugado? O conjugado é 40. Então, se uma roda está presa na outra, o conjugado não muda, é 40. 40 é igual a quanto? 40 vai ser igual a quanto? O raio aqui agora é 4. Quanto que é a força? 10. Então, a força aqui, ó, F vai ser igual a 40 dividido por 4, que é igual a 10. Não é? Então, se eu diminuo, se eu aumento o raio aqui, ó, eu diminuo a força que que essa polia aplica numa carga aqui, ó, né? Então, se eu colocar uma carga de 20 aqui, ó, essa roda vai ser puxada para cá com um conjugado de 40. Se eu colar nela uma outra roda com o eixo maior e colocar uma carga aqui, ela vai tentar puxar a roda para cá com conjugado de 10. Para onde que a roda vai girar? Ela vai continuar girando para lá. Ela vai continuar girando para lá, ó. Porque esse conjugado aqui é menor que esse, é maior que esse aqui, ó. Se eu tivesse colocado aqui outra roda com raio de 2, esse conjugado ia ser igual a esse aqui, a roda ia ficar parada, né? Agora, em contrapartida, se eu pegar aqui agora e diminuir, vou diminuir o raio e vamos ver que força que vai dar. Vou passar o raio agora para 0,5. Então, essa roda aqui agora ela vai ficar pequenininha. Ela vai ficar com raio de 0,5 aqui dentro aqui. Aí,
essa roda, cadê os dois raios? E esse raio aqui é da maior, esse raio aqui é 4. E esse aqui que é o 0,5. É o raio menor aqui, ó. Eu avacalhei aqui o desenho. Esse raio aqui é menor. Essa roda mais para cá. Então, o raio interno aqui é 0,5. E a força F2 agora, ela está nessa polia menor aqui. Vamos ver o que muda aqui agora. Muda aqui. Nessa equação aqui, ó, 40 continua. Só que o raio agora, ao invés de 4, ele é 0,5. E aqui onde está 4 era 2, né? Aqui era 2. Aqui era 2. Aqui era 2, para multiplicar por 20 dá os 40. Então aqui era um raio de 2 e o raio de 0,5 é interno aqui. Então agora eu estou colocando a força aqui nessa parte de dentro aqui. O raio é 0,5. A força agora é 0,5 vezes a força agora vai ser 40 dividido por 0,5, faz a conta para mim alguém, que minha calculadora descarregou. Dá 20, professor. Dá 40 dividido por 0,5 dá 20? Tem que dar o dobro, professor. Desculpa, é verdade, eu fiz a conta errada. Dá 80. 80. Dá 80. 80, depois a gente vai ver qual que é a unidade. Então, ó, o que o motor faz? O motor, ele tem o eixo dele, né? O motor, ele tem o eixo dele aqui. E, internamente, esses dois campos magnéticos que a gente viu aqui, ó, isso aqui é como se fosse o raio de uma circunferência. Então, o rotor do motor, o campo magnético daqui aplica uma força nele e ele adquire um conjugado. Então, a ponta do eixo do motor que vem lá de dentro, ela tem um conjugado. E esse conjugado que permite aumentar ou diminuir a força do motor, se eu continuar com a mesma ponta de eixo, o conjugado é o mesmo. A força que o motor vai aplicar é a mesma. Se eu aumentar o eixo, se eu colocar uma polia para aumentar o eixo, esse motor vai diminuir a força que ele vai aplicar. Em compensação, a rotação aumenta. A polia, maior que o eixo, faz a rotação aumentar. Se eu colocar uma polia na ponta do eixo aqui de forma a reduzir o raio, eu estou aumentando a força que eu posso aplicar no motor. Então, pessoal, o motor, eu preciso de saber qual é o conjugado do motor para eu saber qual a força que eu posso aplicar nele. Compreenderam? Eu preciso de saber qual que é a força que eu posso aplicar no motor, porque eu tenho o eixo aqui do motor, o eixo que sai lá de dentro do motor está aqui, ó. E a placa do motor me informa
me informa qual que é o torque, qual que é o conjugado dele. Para eu poder saber, a placa do motor me informa qual o torque dele, para eu poder saber qual é a força que eu posso colocar nesse motor aí. Se eu quiser subir um elevador aí, o elevador, por exemplo, o elevador é uma corda que vai enrolar aqui no eixo do motor e para quê? Para erguer um determinado peso que eu vou colocar aqui, ó, né? Então, peso é força. Tá ok, pessoal? Então, agora nós vamos ver as unidades. A unidade de força, força é o seguinte, tudo que tem na natureza, todo corpo que tem na natureza, se o corpo é muito pequeno, ele é chamado de partícula, né? Partículas são corpos bem pequenos, de pequenas dimensões, mas se ele é corpo, ele ocupa lugar no espaço. E cada corpo ocupa o seu lugar no espaço. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, não, impossível, né? Tem algumas pequenas exceções. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, quando eu tenho um corpo, esse corpo tem massa. E toda a massa que está na atmosfera terrestre, toda a massa é atraída para a Terra pela força da gravidade. Pela força da gravidade. Então, qual que é a unidade de medir massa? Vou pegar um corpo aqui. Vou pegar aqui 1 quilo de açúcar, de massa. Quanto que pesa 1 quilo de açúcar de massa? O peso dele vai depender da força que está puxando ele aqui, ó. No caso, a força que puxa ele é a força da gravidade. Então, quando eu tenho uma massa, e eu multiplico pela força da gravidade, que a gente usa a letra G. Quilograma? Quilograma é a unidade da massa, é quilograma. Quilograma força, você vai utilizar? Isso. Quando eu pego a massa, multiplico pela aceleração da gravidade, aí eu tenho a força, eu sou o He-Man, né? Quem tem a força é o He-Man. Aí eu tenho a força, que é a massa vezes a aceleração da gravidade, que eu posso chamar de quilograma-força ou eu posso chamar de Newton. Então, a unidade de força é Newton. Certo, pessoal? Então, se eu tiver um quilograma de massa e a aceleração da gravidade é 9,8 metros por segundo ao quadrado, mas a gente arredonda por 10 para facilitar a conta e a diferença não é muito grande. Então, se eu tiver uma massa de 10, a força dessa massa é 100. Eu pego 10, multiplico pela aceleração da gravidade, a força dessa massa é quanto? 100 newton, né? Então, se eu tiver aqui um motor e eu quiser subir uma carga de 100 kg, quanto que pesa essa carga? Essa carga, ela vai pesar 100 vezes 10, ela vai pesar 1000 quilos, 1000 newtons.
né? Então, a força é Newton. Então, aqui, ó, a força que eu aplico aqui é Newton. Como a distância é metro, né? O conjugado, a unidade do conjugado é Newton vezes metro. Então, vou escrever aqui, ó. A unidade do conjugado é Newton por metro. Tá bom, pessoal? Vocês deviam estar anotando isso no caderno, né? Depois eu vou passar uma apostila para vocês disso aí. Então, o conjugado T é igual a Newton vezes metro. Então, se eu tiver aí um corpo que tiver aí 5 kg de massa, qual é a força dele? Qual é o peso dele? Ele tem 5 kg de massa, qual é o peso dele? 50 newtonmetros. 50 newtonmetros, né? Não, 50 newtonmetros não, 50 newton. Newtonmetros é quando é o conjugado, é o T, ó. O F é a massa vezes o quilo. O F é a massa vezes o quilo. Deixa eu pôr aqui para você, ó. O Ok. F é a massa vezes a aceleração da gravidade. Fiz uma operação indevida aqui. Isso aqui é a massa vezes a aceleração da gravidade, que é a força, né? Então, se eu tenho uma massa de 5, a força dela, o peso dela é 50. Né? Lamentavelmente, assim, a unidade da massa, que é quilograma, é confundido com o peso. A massa é confundida com o peso, mas uma coisa é massa, outra coisa é peso. O peso é a massa vezes a aceleração da gravidade. Então, se eu vou colocar um peso aqui no motor, eu preciso saber qual a força que esse motor tem. E como que eu fico sabendo a força dele? Eu preciso saber qual é o conjugado dele e qual é o raio dele aqui, ó. Aí eu venho naquela equação aqui e eu fico sabendo qual é a força que ele tem. Então, o conjugado não muda. Se eu tenho um motor que tem um conjugado X, o conjugado dele não muda. Se eu mudar a polia que eu estou colocando no eixo dele, eu estou mudando a força que eu estou colocando nele, mas o conjugado dele é constante. Então, quando eu mudo polia de tamanho, eu ponho uma polia maior, uma polia menor, eu estou aumentando a rotação, né? Estou aumentando a rotação, mas o conjugado é o mesmo. É igualzinho bicicleta de marcha, né? Quando a gente muda as marchas da bicicleta, se eu ponho se eu quero uma força maior, né? Se eu quero aplicar uma força menor no pedal, eu ponho uma engrenagem menor, em compensação, eu tenho que pedalar muito para correr a mesma distância. Se eu aplico uma força menor, eu ponho uma engrenagem maior, eu tenho que pedalar menos, eu tenho que andar menos, né? Então, a engrenagem da bicicleta lá, ela muda a força que eu estou aplicando na roda da bicicleta, porque eu estou alterando a rotação, eu estou alterando a polia e a força no pedal aqui, ó. Quando eu ponho força no pedal, eu estou aplicando um conjugado na roda da bicicleta aqui. Apliquei um conjugado no eixo. Eu apertei lá o pedal da bicicleta, ele tem um raio do pedal lá, né? A distância do pedal, o tamanho do pedal, eu aplico força nele, eu apliquei um conjugado que é transmitido aqui para a roda de trás aqui, ó, transmitido pela corrente. Então, a corrente vem e transmite uma força para cá, e essa força vai transformar em conjugado dependendo da engrenagem que eu colocar na corrente aqui.
Entenderam? Então, quanto maior a polia, maior a velocidade, menor a força. Quanto menor a polia, menor a força e menor a velocidade também. Polia maior, menor velocidade, menor força, maior velocidade. Polia menor, velocidade menor e força maior. Então, se eu olhar a placa do motor, voltando na placa do motor, se eu procurar aqui, eu não acho informação do conjugado. Mas existe uma equação que ela relaciona a potência do motor com a velocidade e o conjugado. Então, tem essa equação aqui, ó. Essa equação aqui, ela diz o seguinte, que a potência em watts, ela é igual ao conjugado, e a unidade do conjugado é newton vezes metro, dado pela rotação, pela velocidade angular. Velocidade angular. Certo, pessoal? Então, nós temos essa equação aqui. Para não confundir muito vocês, a gente vai deixar para ver isso aqui na próxima aula e fazer uns exercícios aqui. Não é? Vocês têm alguma pergunta até aqui? Tem Não, nenhuma? tranquilo. Então, essa equação aqui, ó, é uma equação que a gente vai ter que guardar. Vamos ver aqui o movimento circular. Porque o motor, ele produz um movimento circular, ele roda, ele gira. Então, vou pegar aqui uma circunferência. Vou pegar o raio dela aqui. Os raios. Então, pessoal, a circunferência toda em graus quanto que tem uma circunferência? 360. 360. 360. Então, 360 é medida, graus é medida de ângulo. Né? Então, uma circunferência, a metade de uma circunferência, ela tem 180 graus. Aqui 90 e aqui 270. Vamos dividir aqui. Daqui tem 90. E aqui eu tenho 180. Aqui eu tenho 0 ou 360. Aqui eu tenho 0 ou 360 graus.
se eu colocar isso aqui para rodar, pessoal, se eu colocar isso aqui para rodar, como é que eu vou saber a velocidade aqui, ó? Quando eu estou medindo uma velocidade linear, né? Uma velocidade linear, eu tenho uma base de tempo e eu vejo quanto que eu andei aqui nessa base de tempo. Por exemplo, se eu tiver 1 hora e eu ver aqui quantos metros eu andei em 1 hora, eu tenho uma velocidade de metros por hora. Se eu pegar uma base de tempo quilômetros, eu vou ver quantos quilômetros que eu andei em 1 hora e aí eu vou dividir essa 1 hora por quilômetro. Então, eu posso dividir essa distância, eu posso colocar metro, centímetro, quilômetro, né? Qualquer unidade de distância, dividido pela base de tempo, que pode ser hora, minuto ou segundo. Então, a velocidade linear é a distância percorrida dividido pela unidade de tempo. Essa é a velocidade linear. A velocidade angular é qual o ângulo que eu fiz numa base de tempo. Por exemplo, esse raio aqui, deixa eu ver se ele gira. Não, aqui não gira não. Então, esse raio, se ele fizer 90, ó, eu vou olhar para o relógio, 1 minuto, ele fez 90 graus, né? Então, qual que é a velocidade angular dele? Ele fez um ângulo de 90 graus em 1 minuto. Se for em 1 segundo, ele fez um ângulo de 90 graus em 1 segundo. Se for 1 minuto, ele fez um ângulo de 90 graus em 1 minuto. Então, eu posso medir a rotação em ângulos, por base de tempo, e esse ângulo, ele pode estar em graus ou em radiano. O que é radiano? Uma circunferência, ela pode ser medida em graus ou numa unidade chamada radiano. Então, uma circunferência inteira, 180 graus, 180 graus é igual a π. Vou ter que achar aqui o π. Cadê tu, π? Onde está esse π? Π, está aqui. Os 180 graus equivale a π em radiano. Chega para cá. Não é? Então, se eu pegar aqui, se eu tiver uma velocidade aqui de 180 graus por segundo, se eu levar 1 segundo para fazer 180 graus, eu vou ter equivalente a π radiano por segundo. Equivale a 180 graus por segundo. Consequentemente, se eu der uma volta inteira na circunferência, eu vou ter 2π radiano. Então, eu posso ter 0 radiano, se eu tiver aqui, π radiano ou 2π radiano. Eu posso ter 0 graus, 180 graus ou 360 graus. Então, 360 graus equivale a 2π radiano. Então, eu posso medir a rotação a velocidade de rotação em ângulos ou em radiano. Ou eu posso apenas falar rotação. Quando eu fizer 360 graus ou quando eu fizer 2π radiano,
eu fiz uma rotação. Por exemplo, o motor, a gente não fala que ele tem 1.800 RPM, né? Ele fez 1.800 voltas por segundo, por minuto. Ele fez 1.800 vezes 360 por segundo. Ele fez 1.800 vezes 2π radianos por segundo, né? Então, a gente tem essa situação aí. Uma outra... Então, eu tenho aqui, ó, a rotação, né? Quando eu vou considerar o ângulo em rotação, que eu não vou usar ângulo. Quando eu falo 1.800 RPM, eu não estou falando ângulo, estou falando a rotação inteira aqui da circunferência. Equivale também eu falar em frequência. Por exemplo, se eu der uma volta aqui, ó, e demorar 1 segundo para dar uma volta, eu fiz 1 ciclo por segundo. Se eu fizer meia volta, eu fiz meio ciclo por segundo. Se eu fizer 60 voltas em 1 segundo, eu fiz 60 voltas por segundo. Então, a frequência, ela está me determinando o número de voltas que eu estou dando aqui também, né? E frequência, eu também posso falar frequência ou falar hertz. Então, quando eu falo 60 hertz, eu estou falando que eu dei 60 voltas. E se eu quiser transformar velocidade, frequência em velocidade angular, então eu tenho frequência. Eu tenho aqui uma frequência de 60 Hz, dei 60 voltas. Eu quero saber quantos ângulos que eu fiz isso aqui em radiano. Então, tem uma equação aqui, ó, que ela me diz o seguinte: ômega é o W. Deixa eu colocar aqui a letra, o símbolo do ômega. Não, que era símbolo. Seria símbolo. Deixa eu carregar aqui. Ômega é aquele M deitado. M de perna para cima, esse aqui. Ômega é igual a 2 vezes, tacar outro símbolo aqui, pi, cadê o pi, cadê o pi, cadê o pi? Aqui, pi, dois pi, vezes F, que é a frequência. Então, quando eu quero passar de frequência para velocidade angular, eu tenho que fazer essa conta aqui, ó. Exemplo. Tem uma velocidade, eu quero saber qual que é a velocidade angular. Quero saber a velocidade angular. De uma frequência de 60 Hz. Então, é 2 vezes, π é 3,14, vezes a frequência de 60, está aí. Isso aqui é igual
Faz a conta para mim alguém, pessoal. Minha calculadora já era. Meu celular descarregou. 2 vezes 3,14 é 6,28 vezes 60. 376,99. Tá bom, 376,9 é 376,9 radianos por segundo, que é a velocidade angular, de uma frequência de 60 Hz. Né? Então, 60 voltas aqui, ó, em radianos, em radiano, né? Significa que eu dei 370 voltas, vírgula 69. Entenderam? Então, essa equação aqui é importante guardar ela. Ômega é 2π vezes a frequência. Se eu quiser transformar a frequência em velocidade angular, é o contrário. Eu pego F aqui igual, vai ser ômega dividido por 2π. Bom, pessoal? Então, por hoje nós vamos encerrar aqui. Vocês têm alguma pergunta? Daniel, alguma pergunta aí, Daniel? Então, eu vou parar a gravação. Tá bem bacana